sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Ricardo Gomes e esse é o canal O que a Bíblia diz. E hoje no canal O que a Bíblia diz, nós vamos falar a respeito de um assunto que, querendo ou não, existe uma certa polêmica, que é: a Bíblia nega que Jesus Cristo é Deus? Há algumas pessoas que pegam textos isolados da Bíblia e começam a trazer ensinamentos para negar que Jesus Cristo é Deus. Vamos ver o que é o que o texto diz. Um dos assuntos que eles gostam muito, é: eles dizem o seguinte: Jesus Cristo não é Deus, pelo fato de ele ter dito que o Pai é maior do que eu. Vamos ao texto. Isso está escrito em João capítulo 14 e o versículo 28. Vamos ver o que é que diz o texto. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso aqui está negando que Jesus Cristo é Deus? Porque ele disse, o Pai é maior do que eu? Algumas pessoas afirmam e dizem o seguinte, que nunca o filho vai ser maior do que o pai. Agora, eu te digo, depende do que você está falando. Depende. Porque quando nós vamos analisar, em que sentido Jesus Cristo estava dizendo aqui, o Pai é maior do que eu? Temos que entender que Jesus Cristo aqui ele estava como um homem. E como homem, qual era o intuito de Jesus Cristo aqui na terra? Ou até mesmo hoje no céu. Qual é o intuito dele? Qual era a intenção dele? Era simplesmente de glorificar a Deus. Por isso que nós vamos ver diversos textos, porque Jesus Cristo não veio para se colocar como um Deus principal, não. Jesus Cristo ele veio simplesmente testificar de Deus. Testificar de Deus. Por isso que a Bíblia diz, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Gerar é diferente de criar. Analise a Bíblia. E tem pessoas que alegam dizendo, o que é que acontece? Nunca um filho vai ser maior do que o pai. Depende, como eu já disse antes, depende do que, como você está falando. Porque tem muitos pais por aí que às vezes, por que não? Vou dar um exemplo. Muitas vezes não teve aquela condições toda de estudar, não teve condições de se formar, e o seu filho fez, já hoje em dia faz faculdade, vai para as universidades, muitos se formam em medicina, são advogados, são juízes, são promotores, e o seu pai muitas vezes é um analfabeto. Dependendo do ponto de vista, você pode dizer que o filho é maior do que o pai. Agora, o que é que acontece? Quando a gente coloca aqui, nós temos que analisar o seguinte, que Jesus Cristo aqui ele estava como homem e ele tinha o intuito de exaltar o Pai e não exaltar-se a si próprio. Então, o que é que a gente pode ver? Ele estava como homem e como homem ele tinha essa função de exaltar unicamente o seu Pai. Aí ele diz, o Pai é maior do que eu. Por o Pai, pelo simples fato dele dizer isso, o Pai ser maior do que eu, isso não faz dele menos Deus do que o Pai. Aí eu te faço a pergunta, seu pai pode ser maior do que você, mas isso te faz menos humano do que o teu pai? Não.
Você não deixa de ser humano porque o seu pai é maior do que você ou tem mais autoridade do que você. Que se a gente for para dentro da Bíblia, nós vamos analisar e vamos ver que Deus não tem mais autoridade do que Jesus Cristo. O que um tem, o outro também tem. E isso é provado dentro da Bíblia. Isso é outro vídeo que nós vamos fazer e vamos falar a respeito desse assunto. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos agora também para outro ponto ao qual eles dizem que Jesus Cristo não pode ser Deus. Por quê? Porque tem coisas que ele não sabe. Deus sabe de todas as coisas. E se Deus sabe de todas as coisas, por Jesus Cristo não saber, porque a única coisa que a Bíblia diz que Jesus Cristo não sabe aqui é o dia e a hora da sua vinda. Mateus, capítulo 24 e versículo 36, diz mesmo assim. Vamos para a Bíblia. Mateus 24 e o versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Meu amigo, é praticamente o mesmo assunto. Jesus Cristo estava como homem. Como homem, ele tinha uma certa limitação. Mas hoje, depois de ele ressuscitado, mostre-me um versículo aqui, ó, dentro da palavra de Deus, que diga que ele não sabe. Mas eu vou te mostrar o que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. Bora lá para o livro de Colossenses, no capítulo 2 e o versículo 9. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2 e o versículo 9. O que é que a palavra de Deus ele nos ensina? Diz mesmo assim, ó. Olha só o que é que diz a palavra de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quais são as qualidades divinas? Onisciência, onipotência e onipresença. Na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Olha, é a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se eu afirmo que Jesus Cristo não sabe o dia da sua vinda hoje, depois dele ressuscitado, logo ele não poderia ser Deus, se eu querer negar isso. Porque a Bíblia está dizendo aqui que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, de maneira alguma, pode existir uma coisa que ele não saiba. Não tem como isso. Então, quando ele diz, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, isso se dava porque ele estava como homem. E como homem ele tinha uma certa limitação. Mas como Deus não. Como Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu não tenho dúvida disso, que hoje, depois de ressuscitado, o Cristo ao qual eu sirvo, ele sabe o dia da sua vinda. Vamos agora para o outro argumento. O outro argumento, ele diz, Jesus não pode ser Deus, porque a Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios. Vamos ver o que aqui diz o texto. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 3. A
capítulo 11, o versículo 3 de 1 Coríntios. Será que isso daqui vai fazer com que Jesus Cristo não possa ser Deus? Com base nesse texto, vamos analisar o que é que o texto diz. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz mesmo assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Vejam que existem 3 colocações aqui. 3. A primeira: Cristo é a cabeça de todo varão. Segunda: e o varão é a cabeça da mulher. E a terceira: e Deus a cabeça de Cristo. Eu te pergunto, isso faz com que Jesus Cristo não seja Deus pelo simples fato de dizer que Deus é a sua cabeça? Aí ele deixa de ser Deus por causa disso. Te faço uma pergunta: a mulher vai deixar de ser humana porque eu sou a cabeça dela? E aí, o que é que você me diz? A mulher vai deixar de ser humana por causa disso? Porque eu sou a cabeça dela? Para um pouquinho para pensar, meu amigo. Antes de você querer trazer ensinamentos com textos isolados, não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está te ensinando a dizer que tal pessoa tem autoridade sobre a pessoa. E isso não está deixando ela menos humano ou menos Deus, no caso se tratando de Jesus Cristo, porque a Bíblia está dizendo que Deus é a cabeça de Jesus Cristo. Porque se eu tenho que afirmar que aqui está negando que Jesus Cristo é Deus, com base nesse versículo, só porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus é a cabeça dele, então eu vou ter que afirmar também que a mulher é menos humana do que o homem. Porque a Bíblia está dizendo que o homem é a cabeça da mulher. E aí? O que é que você me diz? O homem é mais humano do que a mulher? Aonde é que a Bíblia ensina isso? Não vamos pegar textos isolados da Bíblia, mais uma vez eu digo. Não peguem textos isolados da Bíblia, porque senão nós vamos fazer uma verdadeira salada. Vamos fazer uma verdadeira mistura e tudo vai ficar sem sentido. Vai virar uma verdadeira confusão. Leiam mais a Bíblia. Aprendam o que a Bíblia diz. E não peguem textos isolados. E não saia dando ensinamentos com base em textos isolados. Porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que as Escrituras, toda a Escritura é inspirada. E não é só parte dela, não. É toda. Pegue a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e vá lendo, analise o que é que a Bíblia diz. E não se baseie em textos isolados, tirados do seu contexto. Porque você vai ver que a palavra de Deus, ela é pura, ela é genuína. E ela vai te ensinar como proceder. Esse foi mais um vídeo daqui do canal O que a Bíblia Diz. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá o teu like e compartilha, comenta e traz novas ideias aqui para o canal, para a gente assim poder cada dia mais procurar fazer o melhor, não só para você, como também para o ensinamento da palavra de Deus. Que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos abençoe e até o próximo vídeo.